você está pagando caro para captar leads que a sua plataforma, a sua estratégia de e-mail está matando. E isso não é nada conspiracional. Em boa parte dos casos que chegam até mim, que eu já trabalhei, seja com serviços ou consultoria, as pessoas ela têm uma estratégia de captação, porém ela não tem uma estratégia no pós-captação. O que realmente fazer com esse lead? Mandar um WhatsApp? Beleza, mandar para o time comercial, mas não existe uma jornada bem definida. A captação é uma das etapas mais caras, de fato, porque você precisa investir em tráfego. Sem tráfego, praticamente você depende de tráfego orgânico. Depender de tráfego orgânico vai depender com que você tenha conteúdos muito virais, que você se adapte ao algoritmo, ou que você precise fazer coisas que você não gostaria, por exemplo, ter que entender as trends que estão rolando para você poder criar conteúdo. E a boa parte da energia acaba sendo investida na etapa de captação. Mas poucas pessoas acabam investindo, o que na minha visão é errado, é uma boa energia nas etapas que direcionam o lead para um fechamento, uma compra, um preenchimento de formulário mais qualificado ou mesmo uma compra. As pessoas elas ficam muito focadas na captação. E uma coisa que é interessante é que o problema ele pode estar na porta de entrada. Eu coloquei aqui que o problema não está na porta de entrada, ele pode estar na porta de entrada uma vez que você faz um tráfego clickbait, você busca cada vez mais quantidade e não foca tanto em qualidade. Mas uma vez que os seus leads eles estão vindo minimamente qualificados, aí sim você precisa pensar nas outras etapas do seu funil. O que acontece depois dela, basicamente. Então, o que deveria acontecer, né? Ou o que não deveria acontecer? Primeiro, boas-vindas genérico, que é pior, talvez, do que nenhuma comunicação. O lead entra frio e ele fica ali parado, frio, normalmente da forma como ele entrou, sem ganhar uma consciência ou sem realmente gerar um valor para esse lead, para ele considerar você, te ver como autoridade ou algo nesse sentido. Depois, não reconhece que ele cai numa trilha aleatória, com os conteúdos aleatórios, sem contexto, com e-mails desconectados. Isso acaba sendo um grande problema também. E para de abrir, em silêncio. Isso aqui acontece normalmente sem ruído, sem reclamação. Você vai vendo seu engajamento caindo aos poucos, e isso aqui é um desafio muito grande. O Gmail, ele percebe, ele vai fazendo com que a sua entregabilidade ela vá diminuindo, com que as suas taxas vão sendo também diminuídas, e daqui a pouco você piscou, você está chegando numa caixa de promoções ou no spam. Não que seja problema chegar na caixa de promoções, mas ela tende a ter uma abertura menor. Chegar no spam já é um problema, assim como na lixeira eletrônica. Lixeira eletrônica, um parênteses, é muito difícil. Confesso que nos clientes aqui que já chegaram até mim, nunca aconteceu. Mas spam, quando a pessoa não está fazendo um trabalho minimamente bem feito de e-mail, aí é normal. A gente tem grandes players do mercado digital ainda, que tem o seu e-mail, e players, eu diria assim, que faturam milhões, tá? Mas poderiam estar faturando mais, engajando mais com conteúdos que impactam a pessoa. E olha só, o ciclo de vida de um lead dentro do e-mail, ele tende a ser a captação, que é a entrada desse lead, ele recebe esse primeiro contato, que é inevitável ter um e-mail ali de onboarding para poder fazer as boas-vindas desse lead. Ele tem uma nutrição, a gente vai nutrindo esse lead, fazendo com que os e-mails cheguem até ele, levando um nível de consciência, resolvendo dores pontuais, trazendo proximidade com ele, como se fosse mandar cartas para ele também, porque eu gosto de olhar o e-mail com um olhar um pouco mais íntimo da coisa, que a gente consegue abrir mais coisas até, porque o nível intelectual de uma pessoa que lê é diferente de uma pessoa que consome um Reels, então ali a gente pode abrir mais coisas, porque a tendência a se conectar é muito maior. E depois a gente, entendendo esse engajamento, que parte dessa nutrição que é feita, a gente consegue depois gerar uma conversão. Uma coisa importante, coloquei aqui embaixo, um erro que é feito no primeiro contato contamina as outras etapas, assim como a captação. Um erro na captação, que você traz leads poluídos, desengajados, faz com que você falhe em toda a etapa. Porém, por mais que você erre na captação, você consegue, uma vez que entendendo o comportamento e engajamento dessas pessoas, fazer um mínimo de qualificação, mas a gente acaba perdendo muito lead. Então, no fim, é importante que essas etapas estejam sempre muito conectadas. Por isso que eu sempre falo, o e-mail, o gestor de e-mail, a pessoa que cuida do CRM, que cuida da inteligência de dados, e o gestor de tráfego, eles precisam ser brothers, precisam ser os melhores amigos ali, no sentido de trocar informações e de estarem bem conectados em relação ao que o tráfego está trazendo versus o que de inteligência de dados, de e-mail que está sendo gerado, seja por meio dos comportamentos, dos dados que estão sendo gerados, para que uma coisa retroalimente a outra, principalmente entendendo padrões das pessoas que convertem lá na frente.
Eu sempre gosto de usar sempre a comparação com o carro, porque a sua estrutura de captação, a sua estrutura, o seu funil como um todo, sem um e-mail marketing bem conectado, é como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. Ele até vai para frente, como eu disse. Já vi experts faturando muita grana com isso, mas com pequenos ajustes faturarem ainda mais, serem ainda mais referência para esse público que ele acaba se conectando por conta do e-mail. Não é à toa que muitas pessoas de um tempo para cá resolveram fazer a tal da newsletter. Que sim, a newsletter é algo importante a ser feito, mas se a sua estrutura anterior de nutrição, de boas-vindas, de entender o que pode sair também de dados e de inteligência dessa newsletter estiverem bem feitas e for feito de uma forma estratégica, de nada vale você ter uma simples estratégia de e-mail. Tudo vai ser jogado por água abaixo. Então, solta esse freio de mão e vem comigo que agora eu quero mostrar para vocês os 3 assassinos que, na minha visão, matam o e-mail de uma forma muito silenciosa. Porque parece que a sua estrutura tá boa, parece que o seu tráfego tá gerando lead, parece que tá sendo gerada oportunidades, mas os seus leads podem não estar convertendo por conta dessas etapas aqui que eu quero mostrar para vocês. E isso poderia ajudar bastante. Primeira coisa é a pessoa ser captada e existir um silêncio. As primeiras 48 horas de um lead, na conversão desse lead, é muito importante porque ela acabou de se cadastrar em algum formulário seu. Então esse é o momento que a gente obteve a atenção dessa pessoa. Seja porque ela está se cadastrando num formulário de orçamento, num formulário de lançamento, num formulário para receber um PDF, de uma isca que seja. Então, é extremamente importante que esse cuidado com a pessoa nesse momento seja o máximo possível para que você consiga educar essa pessoa dentro da sua base e fazer com que ele interaja com esses primeiros e-mails. Seja por meio da entrega do produto, daquilo que você está ofertando, que o tráfego normalmente trouxe, seja por meio de estimular com que essa pessoa costume e interaja com seus próximos e-mails também. Porque de nada vai valer fazer com que essa pessoa só abra esse primeiro e-mail e depois não abra mais nenhum. A gente quer que essa pessoa esteja em contato com a nossa marca, com os nossos conteúdos, e é natural que, por meio da comunicação do e-mail, a gente consiga fazer isso de uma forma muito interessante, principalmente fazendo o mapeamento dos dados. Então, usa bem essas 48 horas depois de um lead estar se cadastrando na sua base. Eu diria assim, se necessário, manda 5 e-mails em 2 dias. Porque é importante que esse lead esteja interagindo e engajando. Por meio desses 5 e-mails, por exemplo, você já vai saber que uma pessoa que não abre nenhum é uma pessoa menos interessada do que a pessoa que abre os 5, de forma radical, indo para os 2 extremos. Mas uma pessoa que abre 4 também é diferente de uma pessoa que abre 1, que é para receber aquele material gratuito que você ofereceu. Então vamos lá. Ó. Nessa janela, ele está interessado, acabou de levantar a mão, atenção, nunca mais vai ser tão alta, e isso de fato é verdade. E é nessa janela que quase todo mundo desperdiça com silêncio um e-mail de simplesmente obrigado pelo cadastro. O custo real não é só uma oportunidade perdida, é uma construção de hábito de não abrir os próximos e-mails. Primeiras 48 horas extremamente importantes. Segundo assassino, é a nutrição genérica. É você ter os dados dos seus leads nas mãos e não fazer nada com ele. É quando você fala com todo mundo da mesma forma, ao mesmo tempo, mas de uma forma tão genérica que parece que você nem tá falando com aquela pessoa. Normalmente o básico, né? É você captar nome, e-mail e telefone. Se não só o e-mail. Mas quando você tem o mínimo de inteligência daquela pessoa, principalmente sabendo o porquê essa pessoa entrou na sua base, o porquê ela decidiu se inscrever na sua comunicação e fazer uma comunicação mais personalizada para essa pessoa, já tende a ser melhor do que você simplesmente mandar um e-mail genérico para todo mundo. Então, fazer comunicação genérica é um grande assassino do seu negócio. Ó, o iniciante recebe conteúdo técnico, demais, jargão especialista, CTAs que assumem maturidade. O gestor sênior recebe explicações básicas de conteúdo introdutório, trilha desenhada para quem ainda está no começo dessa jornada. E o resultado das mesmas pessoas acaba sendo o desengajamento silencioso. Uma taxa de abertura que vai de uma possível abertura boa para algo em queda livre e uma reputação de domínio comprometida, uma vez que essas pessoas não interagindo com as suas próximas comunicações, porque não adianta nada, tá? Você fazer com que o máximo de pessoas abra o seu e-mail, o primeiro e-mail, o segundo e-mail, e depois você não educar essa pessoa a abrir os próximos e-mails. De nada vai valer. Por isso que quanto mais conectado você conseguir fazer esse e-mail, com inteligência artificial agora cada vez mais possível, com pesquisa de audiência aumentando entre lançamentos, a gente vê hoje 80% das listas captadas em lançamento respondendo à pesquisa de audiência. Algo que antes era de 12%, de 15%, de 20%. E ter esses dados não é em vão para você analisar a oferta que vai ser feita lá na frente.
mas sim para você se comunicar de uma forma assertiva com essas pessoas. Então, assassino 2, nutrição genérica. Assassino 3, ausência de limpeza. É você não fazer uma higienização, uma vez que cada e-mail enviado, para quem não abre, é uma anotação para que você faz contra a sua caixa de entrada. Então, usar todos esses dados que chegam até você, seja de falta de engajamento como um bom engajamento, vai fazer com que você não esteja utilizando bem a estrutura de e-mail que você tem no seu negócio. Naturalmente, as pessoas que mais engajam para você poder aumentar a frequência, promover produtos, trazer ofertas mais exclusivas, dar desconto para aumentar a conversão, enfim, vai depender muito daquilo que você acredita para o seu negócio, do seu posicionamento, da sua narrativa, mas é unânime. A ausência de engajamento precisa levar a uma limpeza. E essa limpeza não quer dizer que a gente cortou o relacionamento com essa pessoa de outros canais de comunicação, porque seu time comercial pode entrar em contato, seu WhatsApp ainda pode ser enviado, mas para essa galera, a parte de e-mail marketing a gente precisa cortar, até para a gente fazer com que o nosso plano de e-mail esteja cada vez mais enxuto, para que a nossa entregabilidade ela continue sendo boa, e para fazer com que a gente consiga centralizar as pessoas que realmente querem receber os nossos e-mails, nossas comunicações, para as nossas aberturas serem boas, para a gente aumentar as nossas conversões por e-mail e a gente não ter um gasto tão excessivo com plataforma. Paradoxo cruel. Quanto mais você investe em captação, sem fazer limpeza, pior fica a entregabilidade para os leads engajados, mais gasto e menos resultado. Por isso que eu falo que acaba sendo balela você olhar aquela lista extremamente inflada com 10 mil leads, sendo que 1.000 leads abrem o seu e-mail, 10% abre o seu e-mail. De nada vale, né? Então, vamos lá. Caminho de correção. As 3 estruturas sem trocar ferramenta, sem time gigante. Isso é algo que acontece. As pessoas vêm até mim querem trocar ferramenta e a real é que a ferramenta em si, ela às vezes não vai importar tanto. Embora funcione em alguns casos, mas 80% dos casos isso não funciona. Ó, ação 1, onboarding intencional. Educa, segmenta e ativa. Apresenta o contexto, segmenta, usando a inteligência que você está tendo desses leads, seja por meio de pesquisa de audiência, seja por meio do engajamento, se essa pessoa está abrindo o e-mail, se ela está clicando, e depois ativa. Faz com que esse lead ele vá sendo direcionado para ações práticas e fazendo com que esse lead também receba e-mails. Ó, 3 a 5 e-mails distribuídos nas primeiras 72 horas. Se você quiser intensificar isso, manda de 3 a 5 e-mails nas primeiras 48 horas. Intensifica, fazendo com que esse lead abra os e-mails. É o começo do relacionamento, não é o fim da captação. Por isso que eu disse, a captação, ela é a etapa mais cara, mas eu fui agressivo ali no começo. Não é que ela seja a menos importante. Só que a captação sem essas outras etapas, de nada adianta. Segunda ação, nutrição por comportamento. Cada clique, cada abertura, cada resposta é uma frase que o lead está tentando te dizer que ela tem interesse no seu negócio. Rádio para todos, mesma mensagem, mesmo horário. Spotify, para cada um. Sequências ativas. É trocar realmente a lógica para que você consiga fazer melhores segmentações, nutrições mais focadas, olhando para cada pessoa. E ação número 3 é a higiene recorrente. É manter o lead mais quente e ir cortando aos poucos, ou até de uma forma radical, se as suas aberturas estiverem com uma métrica muito baixa, esses leads da sua base. Ó. Manter um lead morno custa mais caro do que ter pago por ele. Isso porque quando a gente olha plataformas, eu utilizo mais o ActiveCampaign, mas quando a gente olha o custo dessas plataformas, a gente vê que não basta olhar o tráfego, mas sim o quanto a gente está pagando por ele mensalmente, porque a gente, de uma certa forma, paga a mensalidade para esse lead estar ativo na minha plataforma. Então, para isso, 3 etapas. Identifica os leads que não têm abertura. Isso aqui para ser um pouco mais, eu vou dizer, menos agressivo. Olha a galera que tem de 90 dias para trás, que não abre os seus e-mails, que essas pessoas elas tendem a fazer com que a sua entregabilidade, a sua abertura vá lá para baixo e tira essa pessoa. Leads sem abertura nos últimos 60 dias recebem uma campanha de reengajamento para tentar movimentar essa pessoa, mas se for o caso, ó, reengajamento, sequências diretas, sem rodeios, ainda quer receber nossos conteúdos, pergunta para esses leads dos 60 dias, o dos 90 para trás, eu pararia de me comunicar com eles. Se você quiser, embora a sua abertura vá lá para baixo, você pode fazer isso também. Perguntar se ela quer receber os nossos e-mails, nossas comunicações. Se ela não quiser, tá tudo bem. Corta pela raiz e fim de papo. Terceiro, remoção. Sem retorno, remoção. Fechou? E aí, um exemplo aqui para se tornar algo mais prático de algo possível para que você consiga ver na sua estrutura. É ver que, sem nenhuma mudança tão drástica de ferramenta, de funcionalidade, de
orçamento de mídia, a gente consegue, olha só, puxar nossa taxa de abertura de 12%, eu diria que de 10% para baixo é uma abertura muito crítica, de 25% é uma abertura boa, mas você consegue puxar a sua abertura em quase triplicar ela, você consegue puxar a sua taxa de clique, e é clique para pessoas enviadas, principalmente com os e-mails segmentados, de 1% para 4%, basicamente. Você consegue, isso olhando para um exemplo de diagnóstico, consegue fazer, em vez de uma vez, 3 vezes mais diagnósticos por semana. E o tamanho da base, ele vai ser reduzido, fazendo com que você consiga diminuir o valor que você paga no plano. Menos virou mais, porque o que ficou tinha valor real. 8 mil inativos removidos, resultado triplicado. Mais resultado, menos dinheiro investido na plataforma. Isso aqui acaba sendo muito importante. Um possível caminho, deixei na descrição aqui um link para que você consiga dar os próximos passos de forma direta e prática para fazer com que você consiga entender melhor esses 3 gargalos do seu negócio, caso você tenha tentado implementar, não tenha conseguido, tenha ficado com dificuldade, para que eu e meu time consiga te ajudar de uma forma bem mais intencional do que com um vídeo aqui no YouTube, por exemplo. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like e o comentário para saber o que você achou também. E se você quiser, comenta aí como que tá a sua lista de e-mail hoje, para eu saber. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo e valeu.